Feche os olhos e imagine a Antártida. O que você vê? Provavelmente uma vasta extensão de gelo, com alguns pinguins aqui e ali. Agora tente ir um pouco mais longe, para levar sua imaginação um pouco mais longe. O que você ganha? Mais gelo. Afinal, este continente abriga quase 9/10 de todo o gelo glacial do planeta. E, em alguns lugares, sua espessura chega a vários quilômetros. É fácil pensar que a Antártida sempre foi assim e sempre será assim. Mas essa suposição está errada. Houve uma época em que a Antártida não só tinha menos gelo, mas era um ecossistema vibrante, cheio de vegetação exuberante e criaturas incríveis. E o que aconteceu com ele é um lembrete de que o mundo muda de maneiras que nem podemos imaginar. Hoje, a Antártida é o continente mais isolado de todos, não compartilhando fronteiras com nenhum outro. Mas no passado, eu era muito mais sociável, por assim dizer. Ele estava localizado mais ao norte e muito mais próximo de outros continentes. De fato, durante grande parte de sua história geológica, ela esteve conectada ao resto do mundo. Por milhões de anos, ele permaneceu conectado à América do Sul e à Austrália. Ou pelo menos teve pontes terrestres com elas. Isso permitiu que muitas espécies o utilizassem como um corredor natural ao longo do tempo. Entre esses viajantes pré-históricos estavam os dinossauros, que caminharam pelo solo antártico muito antes de um impacto de asteroide mudar o curso da vida na Terra para sempre. Sabemos disso porque pesquisadores encontraram crânios de saurópodes em 3 continentes. E o interessante é que eles são quase idênticos entre si. O que isso significa? Que esses dinossauros se dispersaram por eles, provavelmente aproveitando as pontes de terra que antigamente conectavam os continentes. Mas eles não passaram simplesmente. Uma grande variedade de dinossauros e outros animais encontraram na Antártida um lar ideal, porque durante o Mesozoico, o clima era muito mais quente do que é hoje. Sua localização mais ao norte e as temperaturas globais mais altas criaram um ambiente propício à vida. Durante o Cretáceo, a temperatura média do ar na Antártida era de cerca de 12 graus Celsius, tornando-a mais quente do que muitos países europeus atuais, como a Alemanha. Não era o deserto congelado que conhecemos hoje, nenhum lugar habitado apenas por algumas espécies resistentes. Em vez disso, a Antártida era o lar de uma grande variedade de dinossauros. Terópodes, anquilossauros, hadrossauros e saurópodes vagavam por suas terras, enquanto suas águas fervilhavam de tubarões e répteis marinhos. Graças a esse clima mais ameno e maior pluviosidade, sua paisagem era completamente diferente do que vemos hoje. Em vez de um vasto deserto branco, a Antártida era coberta por densas florestas tropicais. Coníferas, samambaias, angiospermas e ginkgos dominavam a flora, criando um ecossistema que, à primeira vista, era indistinguível de outras florestas mesozoicas. Se você tivesse andado por lá naquela época, não teria como saber que estava na Antártida, mesmo sem considerar a presença dos dinossauros. Mas, como você provavelmente já sabe, os dinossauros, pelo menos os não aviários, desapareceram desta paisagem. O motivo, como no resto do mundo, foi um evento catastrófico: o impacto de um asteroide que mudou a história da Terra para sempre. Embora a Antártida estivesse isolada em sua própria placa tectônica e se aproximando cada vez mais do Polo Sul, ela não conseguiu escapar das consequências. O impacto provavelmente gerou um enorme tsunami que atingiu a costa, seguido por um calor escaldante que teria cozido tudo ao ar livre, iniciando incêndios florestais de magnitude inimaginável. Depois, quando a temperatura caiu, as coisas não melhoraram. Cinzas, poeira e enxofre bloqueiam a luz solar, causando resfriamento extremo. O que antes era uma selva verde vibrante começou a congelar, até que a Antártida se tornou o continente congelado que conhecemos hoje.
Muitas pessoas presumem que, após a grande extinção, a Antártida se tornou um deserto gelado e permaneceu assim desde então. Mas isso não é verdade. Não apenas se recuperou, mas atingiu níveis de biodiversidade que não haviam sido vistos nem mesmo durante o Mesozoico. E embora o Cenozoico, a era geológica em que vivemos, seja frequentemente considerado um período frio, a realidade é que a Antártida, em determinado momento, esteve mais quente do que nunca. Claro, sem contar a parte do fogo. O que aconteceu foi o efeito oposto de uma era glacial, um superestufa. Após o fim do Cretáceo, as temperaturas globais começaram a aumentar, impulsionadas por uma enorme quantidade de dióxido de carbono na atmosfera. De onde exatamente veio esse CO2 é um mistério, mas o que sabemos é que ele teve um impacto tremendo no clima. A Terra tornou-se cada vez mais quente, e as épocas do Paleoceno e Eoceno foram muito mais quentes do que o nosso mundo hoje. Durante um evento climático chamado máximo térmico do Eoceno, a Terra pode ter atingido seu ponto mais quente nos últimos 100 milhões de anos. Na Antártida, as temperaturas médias estavam em torno de 25 graus Celsius, comparáveis às que são registradas no Quênia hoje. Além disso, embora tenha se movido para o sul desde o Mesozoico, o continente ainda estava mais ao norte do que está hoje, localizado a aproximadamente 60 graus de latitude sul. Isso permitiu que muitas plantas colonizassem a região, algo completamente impossível hoje. Se você tivesse estado lá durante grande parte do Paleógeno, nunca teria pensado que estava na Antártida. Em vez de planícies geladas e geleiras infinitas, você teria encontrado uma paisagem tropical. Palmeiras, pântanos e nenúfares lhe dariam as boas-vindas, lembrando-lhe mais uma ilha paradisíaca do que o continente congelado que conhecemos hoje. Agora, não fique muito animado. Se você tivesse a chance de explorar esse mundo perdido, perceberia que também não era o lugar mais fácil para sobreviver, embora por razões muito diferentes das de hoje. Hoje, o maior predador terrestre que vive na Antártida o ano todo é um mosquito incapaz de voar, do tamanho de uma pequena formiga. Em outras palavras, não é algo com que você deva se preocupar, mas milhões de anos atrás, a história era completamente diferente. Naquela época, o maior predador não era um dinossauro. Bem, pelo menos não no sentido tradicional. O que realmente dominou o topo da cadeia alimentar não foram os dinossauros não aviários, mas seus parentes mais próximos pós-extinção. As aves do terror, conhecidas cientificamente como fororracos. E se você está se perguntando o que eles estavam fazendo na Antártida, quando geralmente são associados à América do Sul, é aqui que as conexões antigas entre os continentes entram em jogo. Durante grande parte do Cenozoico, a Antártida não ficou completamente isolada. Havia pontes de terra conectando-a à América do Sul, pelo menos intermitentemente, até aproximadamente 40 milhões de anos atrás. Essa ligação permitiu que os fororracos cruzassem e estabelecessem seu domínio no continente. Então, sim, se você estivesse caminhando pela Antártida naquela época, você teria encontrado não apenas uma vegetação exuberante e um clima temperado, mas também esses pássaros gigantescos, caçando qualquer criatura que tivesse o azar de cruzar seu caminho. Essas aves eram máquinas de caça perfeitamente projetadas. Seu bico grande, curvo e poderoso, foi construído para rasgar e desmembrar presas com uma eficiência assustadora. Suas pernas fortes e musculosas não só lhes davam velocidade, mas também eram equipadas com garras em forma de foice, ideais para imobilizar ou ferir gravemente qualquer criatura que ousasse baixar a guarda. Se isso lhe parece estranhamente familiar, você não está sozinho. Havia algo em seu design que os fazia parecer muito com dromeossauros, aqueles temíveis raptores do Mesozoico. E se falamos de tamanho,
O fororraco antártico, embora ainda não bem descrito, foi provavelmente uma das espécies mais intimidadoras de sua linhagem. Ele se assemelhava ao seu parente sul-americano, um predador colossal que atingia o tamanho de um avestruz macho. Para colocar isso em perspectiva, isso significa que ele poderia ter cerca de 2,4 metros de altura e pesar mais de 900 quilos, o mesmo que 3 lobos adultos juntos. Mas não se deixe enganar pelo tamanho. Ao contrário do que você pode imaginar, esses gigantes não eram lentos. Graças à estrutura de suas pernas, eles podiam atingir velocidades de mais de 50 km por hora, o que os tornava verdadeiros velocistas, capazes de caçar uma grande variedade de presas. Naquela época, esses predadores dominavam as florestas e pastagens da Antártida sem qualquer competição. Mas aqui surge uma pergunta óbvia. Se o maior animal terrestre do continente hoje é um pequeno inseto, o que esses pássaros terroristas estavam caçando? A resposta está, mais uma vez, naquela ponte de terra que conectava a Antártida com a América do Sul. Essa passagem não só permitiu a chegada de predadores, mas também trouxe consigo um exército de mamíferos. Sabemos disso graças aos fósseis encontrados na formação La Meseta, uma unidade geológica que hoje faz parte da Ilha Seymour e cuja idade varia do Paleoceno ao Eoceno. É verdade que nem todos os animais deste local coexistiram ao mesmo tempo, mas ele ainda nos oferece uma janela valiosa para aquele mundo perdido, quando a Antártida não era branca, mas verde. Como a conexão terrestre era com a América do Sul, não é de surpreender que muitos dos mamíferos que chegaram à Antártida fossem do tipo que normalmente se associaria àquele continente, e não a uma região polar. Entre eles estavam os astrapóteros, um grupo extinto de mamíferos herbívoros que, com sua aparência de rinoceronte, estavam entre as maiores criaturas da região. Embora apenas 2 espécies tenham sido confirmadas na Antártida, Trigonostylops e Antarctodon, ambas possuíam dentes grandes e especializados. Mas não se preocupe, eles eram completamente vegetarianos. Eles tinham apenas dentes peculiares, e seus tamanhos também eram bastante variáveis. Embora ambos tivessem pelo menos o tamanho de um pinguim, foi sugerido que algumas espécies de Antarctodon poderiam pesar mais de meia tonelada, embora isso continue sendo uma hipótese sem confirmação definitiva. Um mamífero muito mais bem documentado e de tamanho comparável foi o Notiolohphus, possivelmente a maior criatura terrestre confirmada na Antártida, desde a extinção dos dinossauros. Os adultos podem pesar até 400 quilos, aproximadamente o mesmo tamanho de um alce moderno. Sua estatura impressionante provavelmente se devia à sua dieta de plantas com flores ricas em nutrientes, que cresciam em abundância na época. Agora, diferentemente dos astrapóteros, esses animais pertenciam a um grupo diferente, os teriodontes, uma ordem extinta de ungulados que, em alguns casos, apresentava características bastante incomuns. Se há um bom exemplo disso, é o Vicorleonia, o único outro teriodonte conhecido da Antártida. Embora muito menor que o Notiolohphus, ele tinha uma peculiaridade anatômica que o fazia se destacar. Suas aberturas nasais estavam localizadas anormalmente altas no crânio. O que isto significa? Bem, ele pode ter tido uma probóscide semelhante à da anta, o que lhe permitiria alcançar vegetação que de outra forma seria inacessível. Não há dúvida de que a evolução encontra maneiras engenhosas de fazer com que cada criatura se adapte ao seu ambiente, mesmo em um mundo tão desconhecido e perdido como este. Em tempos mais recentes, foi sugerido que essas estranhas aberturas nasais podem ter servido para mais do que apenas propósitos respiratórios. Alguns pesquisadores propuseram que, em vez de uma tromba, o animal possuía um par de lábios preenseis
semelhantes aos de um alce, ou talvez um nariz mais peculiar, semelhante ao dos antílopes saiga. Essa estrutura permitiria filtrar a poeira do ambiente, permanecer fresco nos meses quentes e reter o calor no inverno, se as condições exigissem. Agora, embora os astrapóteros e os litopternos, como o Notiolohthus, fossem, sem dúvida, os maiores mamíferos da Antártida, eles não eram os únicos. Muitas outras espécies fascinantes viveram no continente, incluindo os ainda não descritos Xenartros, Gondwanaterae e até mesmo um grupo de marsupiais conhecidos como esquilos dentes de sabre. Essas criaturas devem seu nome aos seus dentes alargados, o que lhes dava uma aparência única. Além disso, eles desempenharam um papel crucial no ecossistema, sendo provavelmente os insetívoros mais bem-sucedidos da região. Sua história evolutiva é ainda mais impressionante quando consideramos que eles sobreviveram ao evento de extinção do Cretáceo-Paleogeno, sugerindo que seu pequeno tamanho e dieta variada os ajudaram a persistir em um mundo em crise. Mas talvez a maior surpresa no registro fóssil da Antártida seja a presença de outro grupo inesperado, os marsupiais. Quando alguém menciona esses animais, você provavelmente imagina um canguru, um coala ou um vombate, todos eles vivendo na Austrália. Mas a verdade é que os marsupiais não se originaram lá, mas sim na América do Sul. De fato, sua presença na Antártida não é nenhum mistério se lembrarmos que, durante parte do Cenozoico, os dois continentes permaneceram conectados. Até agora, 3 grupos principais de marsupiais foram identificados na Antártida: Dorrinchos, Polydolopimorphia e Microbioteria. Muito pouco se sabe sobre o primeiro, mas o último deixou um registro fóssil mais amplo, mostrando uma diversidade impressionante. Esses marsupiais teriam ocupado múltiplos nichos ecológicos, adaptando-se a diferentes tipos de alimentos e habitats. Não há dúvida de que a Antártida naquela época era um mundo repleto de vida, muito mais parecido com uma floresta tropical, temperada, do que com o deserto congelado que conhecemos hoje. Enquanto isso, o terceiro grupo, os Microbioteria, é bem conhecido pela ciência, pois ainda existe, embora não na Antártida. Seu único representante vivo é o Monito del Monte, cujo nome em espanhol significa pequeno macaco da montanha, e que atualmente é encontrado na Argentina e no Chile. O curioso é que esses pequenos marsupiais são mais próximos de seus parentes australianos do que daqueles que habitam a América do Sul. Mas essa é outra história. O importante aqui é que os marsupiais e outros mamíferos daquela época desempenharam um papel fundamental nos ecossistemas antárticos, fornecendo o alimento necessário para os verdadeiros governantes do continente, as aves do terror. No entanto, os mamíferos não precisavam apenas cuidar dessas aves gigantes, pois havia outro carnívoro à espreita na região: os crocodilos. Sim, crocodilos, ou pelo menos algum tipo de crocodilo. Durante anos, os paleontólogos suspeitaram da existência deles no continente, com base na presença de antigas pontes de terra e nas temperaturas relativamente amenas da época. No entanto, evidências concretas eram difíceis de encontrar até a descoberta de um osteodermo colossal, datado de algum momento do Eoceno. Este fóssil combinava quase perfeitamente com os 2 crocodilos modernos e seus ancestrais extintos, confirmando que esses répteis, de fato, habitavam a Antártida. O que ainda não sabemos com certeza é a que espécie ele pertencia, mas o que sabemos é que era enorme. Com base no tamanho do osteoderma, estimou-se que o animal em questão poderia ter atingido 7 metros de comprimento, o que o torna aproximadamente 15% maior do que o maior crocodilo de água salgada já registrado, e 35% maior do que a média de sua espécie.
Se considerarmos os crocodilos como predadores terrestres, mesmo que sejam semi-aquáticos, então esses répteis reivindicariam o título de maiores caçadores de seu tempo na Antártida. Além disso, esses crocodilos da Antártida provavelmente eram caçadores de emboscadas oportunistas, dominando ecossistemas de água doce e até mesmo se aventurando em águas salobras e marinhas, assim como os crocodilos de água salgada fazem hoje. E claro, isso os colocaria em contato com todos os tipos de mamíferos, garantindo que ninguém estivesse realmente seguro quando fosse beber. Com seu tamanho colossal, praticamente qualquer criatura poderia estar em seu menu. Agora, o interessante é que esses crocodilos não estavam sozinhos. Não muito longe de onde o enorme osteodermo foi encontrado, foram encontrados fósseis que sugerem a presença de outros crocodilos na mesma região. Mas estes não eram simples predadores de emboscada. Suas características indicam que eram especializados em uma dieta piscívora, ou seja, caçavam peixes. Embora ainda não saibamos muito sobre esse crocodilo em particular, sua presença nos diz que, na Antártida Verde do passado, qualquer animal poderia esperar encontrar um crocodilo em algum momento, e nem sempre sair ileso. E entre essas potenciais vítimas, havia um rosto muito familiar. Na verdade, é o único animal que mencionei até agora que ainda vive na Antártida: os pinguins. Sim, pinguins. Hoje em dia, nós os associamos ao frio extremo, mas descobrimos que eles também estavam lá quando a Antártida era muito mais quente. Na verdade, esses caras surgiram em climas quentes, provavelmente nas costas da Austrália e da Nova Zelândia, há cerca de 60 milhões de anos. De lá, eles seguiram para a Antártida, onde prosperaram. Se agora o continente parece um paraíso para eles, naquela época era seu Éden supremo. Hoje, apenas 2 espécies de pinguins residem permanentemente na Antártida, mas durante o Paleógeno, esse número era muito maior, algo em torno de 16, e cada uma tinha suas próprias adaptações únicas. Mas o que mais impressionou não foi apenas a quantidade, mas sua diversidade e, acima de tudo, seu tamanho. Os pinguins pré-históricos eram verdadeiros gigantes. Das 16 espécies conhecidas, pelo menos 3 eram o que os cientistas chamam de pinguins gigantes. Atualmente, o maior pinguim do planeta é o imperador, que pode pesar até 45 quilos e atingir 1,5 metro de altura. Impressionante, sim, mas empalidece em comparação com 2 de seus ancestrais, Anthropornis e Palaeodiptes. Esses 2 eram titãs que, no auge, podiam ter até 2 metros de altura, mais altos que Michael Jordan, e eram consideravelmente mais pesados. O Anthropornis adulto podia pesar até 108 quilos, enquanto o Palaeodiptes podia chegar a 116 quilos. Para colocar em perspectiva, estamos falando apenas de mais um pinguim. E se os pinguins são bons nadadores hoje, os de antigamente eram ainda melhores. Eles conseguiam prender a respiração por mais de 40 minutos, o que lhes permitia perseguir presas por longos períodos. Então sim, um crocodilo gigante poderia caçar um pinguim, mas não era uma presa fácil. Na verdade, é bem possível que os pinguins gigantes também tenham lutado aqui e ali, porque, bem, ser atingido por um pássaro pesando mais de 100 quilos definitivamente não foi uma experiência agradável. Agora, você deve estar se perguntando por que esses pinguins eram tão grandes. Bem, a resposta mais provável é que seu gigantismo os ajudou a conservar energia nas águas frias da Antártida. Mas mesmo com esse tamanho, isso não significava que eles estavam seguros. Se um crocodilo gigante decidisse que um pinguim gigante seria um bom jantar, o pinguim não teria muita escolha. E os crocodilos não eram a única ameaça, porque essas praias também eram patrulhadas por verdadeiros pesadelos, os equivalentes antárticos dos mosassauros. Hoje, ainda temos baleias na Antártida que podem ser imponentes, mas as do Paleógeno
eram uma história diferente. Eles não eram apenas mais assustadores, mas também maiores. Até agora, 2 gêneros foram identificados na formação La Meseta, e o primeiro era quase certamente um predador de topo. Era um basilossauro ainda não descrito, o que nos diz bastante. Os basilossauros eram serpenteantes, enormes e especializados em caçar em águas rasas. Com seus crânios enormes e dentes projetados para perfurar pele, músculos e ossos, eles foram feitos para caçar impiedosamente. Com base em uma mandíbula encontrada, este basilossauro em particular pode ter atingido 12 metros de comprimento, o que o colocaria no mesmo nível de alguns dos maiores predadores oceânicos do passado. E claro, se você tem esse tamanho e esses dentes, praticamente tudo é comida. Sua dieta provavelmente incluía tartarugas marinhas gigantes, que podiam atingir 3 metros de comprimento, muito maiores do que qualquer tartaruga viva hoje. Mas espere, porque tem mais. Embora este basilossauro fosse um caçador puro, havia também outra baleia que, embora não tão especializada, podia ser ainda mais assustadora a olho nu: o Lanocetus. Esse cara era absolutamente colossal. Até agora, apenas um jovem foi encontrado. Mas aqui está o interessante. Esse jovem já tinha o tamanho da maior orca conhecida. E isso significa que os adultos provavelmente rivalizavam com as baleias jubarte modernas em tamanho, dependendo da idade do espécime encontrado. Agora, o problema com Lanocetus não era apenas seu tamanho. O fato é que, apesar de ser uma baleia de barbatanas, ela provavelmente era muito mais agressiva do que seus parentes modernos. Veja bem, naquela época, as baleias de barbatanas ainda tinham dentes. E não qualquer tipo de dente, mas dentes projetados para a caça. Isso significa que o Lanocetus provavelmente tinha uma estratégia de alimentação dupla. Ele podia caçar ativamente, mas também podia se alimentar por sucção, capturando presas tão eficientemente quanto as baleias bicudas fazem hoje. E isso o tornou um super predador versátil. Sua presença em deltas de rios e oceanos abertos sugere que tinha um cardápio incrivelmente variado. Peixes, cefalópodes, talvez até outros mamíferos marinhos, quem sabe. Mas a verdade é que na Antártida, dezenas de milhões de anos atrás, a cadeia alimentar estava cheia de monstros. E Lanocetus foi um dos grandes. Dado seu tamanho colossal, não é difícil imaginar que esse predador tivesse um cardápio bastante diversificado. Na verdade, ele poderia ter devorado uma grande variedade de presas: peixes, pinguins, pinípedes e até tubarões. E, como era de se esperar, não faltavam tubarões nas águas da Antártida pré-histórica. Em alguns aspectos, a região poderia ter sido a Austrália paleogênica. A lista de tubarões era interminável, incluindo espécies como tubarões requiem, tubarões duende, tubarões cobra, tubarões tapete, tubarões lixa, tubarões 7 guelras, tubarões 6 guelras, tubarões raposa, tubarões martelo, tubarões cação, tubarões anjo e tubarões serra. Sim, eu sei, parece exaustivo, e isso não é tudo. Além desses, havia também 3 tubarões particularmente intrigantes, incluindo uma espécie extinta de tubarão frade, um tubarão que provavelmente foi o ancestral dos atuais tubarões macô, e o mais fascinante, ou, dependendo de como você olha, assustador de todos, o megalodonte. Bem, na verdade não era um megalodonte completo, mas de certa forma, esses tubarões eram parentes do temido gigante. Estamos falando de 2 espécies que pertenciam ao mesmo gênero do megalodonte, Otodus, que significa literalmente dente em forma de orelha. Pesquisadores identificaram Otodus sokolov e Otodus auriculatus, vagando pelas águas costeiras da Antártida. Esses tubarões eram verdadeiros predadores de topo, e é bem provável que tenham tido encontros com as baleias gigantes que coexistiam com eles, porque, francamente,
Esses tubarões podiam ser enormes. O menor dos dois era o Sokolov, com um conjunto de dentes mais fino do que a maioria dos membros do gênero Otodus e geralmente atingindo 6 metros de comprimento, o que o torna comparável em tamanho aos maiores tubarões brancos que habitam os oceanos atualmente. Mas, se você acha isso impressionante, espere até conhecer seu primo, o Auriculatus. Este espécime era muito maior, com os maiores indivíduos atingindo 9,5 metros de comprimento. Não tão longo quanto seu primo, o megalodonte, mas ainda grande o suficiente para garantir seu domínio como predador de topo naquelas águas pré-históricas. Com base no que sabemos sobre o Otodus em geral, é bastante seguro supor que esses tubarões se alimentavam de uma variedade de presas: peixes, tartarugas, outros tubarões e possivelmente até baleias. E isso, sem dúvida, os colocou no topo da cadeia alimentar da Antártida nos tempos antigos. A presença desses tubarões, juntamente com o restante dos predadores marinhos, tornou as águas da Antártida pré-histórica surpreendentemente mortais em comparação com as de hoje. Era um lugar caótico, perigoso, tanto para os pinguins quanto para qualquer criatura que vivesse naquelas águas. No entanto, os pinguins não eram os únicos pássaros vivendo no limite nesse ambiente desafiador. Uma variedade de pássaros também habitava a área, e seu sucesso na Antártida, durante o Paleógeno, revela uma história fascinante. Alguns paleontólogos acreditam que foi aqui que o primeiro pássaro moderno, Vegavis, evoluiu. Embora esta ave nunca tenha saído do Mesozoico, sua presença no continente ressalta o quão importante a Antártida foi para a evolução das aves. Além disso, alguns acreditam que as aves podem ter sobrevivido principalmente na Antártida após o impacto do asteroide, o que pode explicar seu número e diversidade notáveis durante esse período. Sabemos que falcões, ibis, albatrozes e petréis estavam presentes naquela época, mas a mais estranha de todas as aves que habitavam a região, e que hoje está extinta, era o Pelagornis. Esta ave pertencia à família Pelagornithidae, e sua aparência era inconfundível, graças ao que pareciam ser dentes em seu bico, embora na realidade não tivesse nenhum. Em vez disso, ele tinha projeções ósseas em suas mandíbulas que lembravam dentes, o que lhe dava uma estética assustadora e uma aparência aterrorizante. Além da aparência perturbadora, a maioria dos membros desta família, incluindo o Pelagornis, eram gigantes. Sua envergadura foi estimada entre 5 e 6 metros, ou entre 16 e 20 pés, tornando-o comparável ao tamanho de um pequeno avião, ou, se você preferir uma analogia com um pterossauro, aproximadamente do tamanho de um pteranodonte. No entanto, não se deixe enganar por seu tamanho e aparência assustadora, pois apesar de ser uma figura imponente, Pelagornis era bastante frágil. Seus fósseis mostram uma estrutura óssea excepcionalmente delicada, o que provavelmente limitava suas habilidades de caça. Em vida, ele provavelmente se especializou em capturar peixes e lulas, deslizando suavemente pela superfície da água e capturando qualquer presa azarada que chegasse muito perto da superfície. E aí está. Antes da chegada do gelo, a Antártida era um mundo caótico, mas vibrante, repleto de animais estranhos e assustadores. Isso nos leva à nossa pergunta final: para onde eles foram? E, infelizmente, a resposta não é bonita, pois a maioria dos habitantes do continente teve um fim trágico, e o que tinha sido um banquete tropical chegou ao fim durante os últimos dias do Eoceno. Se você tivesse de alguma forma chegado à Antártida naquela época, você estaria destinado a um fim bastante horrível, a menos que você fosse um pinguim ou um pássaro muito sortudo. Parecia que a mãe natureza tinha algum tipo de vingança contra o continente, pois tudo o que podia dar errado acontecia, e acontecia ao mesmo tempo. A linha do tempo exata não é clara, mas,
Acredita-se que esse processo pode ter começado com a separação completa do continente do resto do mundo, criando a passagem de Drake entre a Antártida e a América do Sul, bem como a passagem da Tasmânia com a Austrália. Esse isolamento significava que qualquer animal que estivesse no continente agora estava preso. E isso não é necessariamente um problema em si, considerando que a Antártida é bem grande. No entanto, o verdadeiro problema é que, enquanto esse fenômeno se desenvolvia, outro muito mais problemático também estava surgindo. Por mais de 200 milhões de anos, a Terra foi bastante quente, e às vezes, extremamente quente. No entanto, de repente, tudo começou a mudar há cerca de 34 milhões de anos, quando as temperaturas começaram a cair drasticamente. Ironicamente, isso possivelmente se deve ao isolamento da Antártida, pois passagens se abriram entre ela e seus vizinhos anteriores, formando a corrente circumpolar antártica, uma corrente de água fria que circunda a Antártida até hoje. Essa corrente impede que águas quentes cheguem às suas costas, ao mesmo tempo em que absorve dióxido de carbono. Esse fenômeno, juntamente com seu movimento para o sul, resultou na formação das primeiras camadas de gelo, marcando o início da era glacial do Oligoceno, na qual, a propósito, tecnicamente ainda estamos vivendo. O frio intenso que acompanhou esses eventos erradicou a maior parte da vida nativa, pois as mudanças foram rápidas demais para que muitas espécies se adaptassem. Além disso, o gelo causou perda de habitat em uma escala sem precedentes. Embora não tenha sido o fim da história, já que o continente ainda tinha áreas sem gelo, onde os últimos sobreviventes poderiam ter buscado refúgio, o alívio foi, como muitas coisas, apenas temporário. Ao longo dos 7 milhões de anos seguintes, o continente sucumbiu lentamente à expansão do gelo até ficar praticamente coberto. E claro, para piorar a situação, os efeitos do frio só pioraram à medida que as camadas de gelo cresciam, refletindo grandes quantidades de calor do Sol. Como você provavelmente pode imaginar, o continente permaneceu nesse estado congelado perpétuo, praticamente inalterado. E embora tenhamos a formação La Meseta, não há como saber o que pode estar escondido sob todo esse gelo no resto do continente. Embora, honestamente, descobrir provavelmente exigiria um esforço monumental, que pelo menos eu preferiria evitar. Se você gostou dessa visão fascinante do passado da Antártida, não deixe de se inscrever em nosso canal para obter mais conteúdo fascinante sobre história natural, os mistérios do planeta e muito mais. Junte-se à nossa comunidade e fique ligado nos nossos próximos vídeos.